O texto do Evangelho de hoje nos anuncia uma novidade completamente inusitada. A humanidade jamais podia imaginar, jamais podia esperar que Deus se fizesse uma criança pobre. Um grande teólogo dizia uma vez que acreditar num Deus sumamente poderoso, totalmente outro, escondido, isso não é difícil. Isso é algo que realmente sempre nós temos como que inscrito no nosso coração e é uma esperança comum a todos os povos de todas as épocas, em cada tempo e lugar concretizado numa religião diferente, mas sempre essa constante de crer num ser supremo, diferente, especial, totalmente outro. Agora, é muito difícil nós crermos que esse Deus, esse Senhor absoluto, se restringiu, se rebaixou, se fez num determinado tempo da história, num determinado lugar, numa determinada terra, língua, cultura, família, se fazer uma criança pobre. Que nós sabemos que Jesus se fez pobre. O texto nos narra claramente, Jesus nasceu pobre porque nasceu numa situação difícil, nasceu com os pais em viagem, nasceu numa vilazinha, cidadezinha pequena, mas que estava lotada de pessoas que tinham sua origem, que tinham nascido lá, estavam se registrando. E por isso mesmo não havia na hospedaria um lugar que permitisse uma intimidade maior para uma grávida dar à luz. E é por isso que é preciso buscar outro lugar, mais simples ainda do que a hospedaria, que na sua parte mais popular já era extremamente simples. As pessoas dormiam ao relento, tendo como teto as estrelas do céu. Por que Jesus, por que o Filho de Deus quis nascer criança e quis nascer criança pobre? Porque o que o desígnio de Deus reserva para nós é porque Ele quis ser humano, é porque Ele quis ser gente como a gente, e nos resgatar a todos. Se Ele nascesse no palácio de Jerusalém, filho do rei, não seria possível isso. Ele deixaria fora mais de 90% de toda a população daquela época, que era extremamente pobre. Pouquíssimas pessoas estavam incluídas no círculo de amizade, de relacionamento das pessoas mais abastadas. Jesus, Ele quis nascer pobre com os pobres, Ele quis nascer
uma criança, porque o que é mais frágil do que um recém-nascido? Para nos ensinar a nós a também sermos humanos. Ele quis nos resgatar do nosso orgulho, Ele quis nos salvar do nosso egoísmo, da solidão que o nosso egoísmo nos coloca. Ele quis nos ensinar a não ter medo de Deus. E se nós não temos medo do Ser Supremo, se o Ser Supremo é nosso irmão, é uma criancinha, é um bebezinho que precisou ser acalentado, que precisou, como todas as crianças, precisou ser cuidado, aprender com os seus pais a falar, e tudo aquilo que um pai ou uma mãe ensina, transmite de amor para uma criança. Jesus dependeu de São José e Nossa Senhora para isso. Se Deus é capaz de ser tão humano assim, nós percebemos, contemplando Jesus na manjedoura, que Ele nos chama para nos aproximarmos. Jesus nos diviniza, nos coloca perto do Pai, com a mensagem do seu Natal. E Ele quer que toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa caminhada seja perpassada por essa característica de humanidade. Todos os nossos relacionamentos. Eu trago à memória aqui uma experiência de humanização muito bonita que nós fizemos esse ano e estamos fazendo ainda, que foi a experiência das Santas Missões. Quantos e quantos testemunhos a gente recebeu? Não nos conhecíamos, morávamos um ao lado do outro e nunca tínhamos nos encontrado. Antes disso, mais difícil. Sempre as coisas, sempre o primeiro passo é complicado, né? Os primeiros missionários que foram fazer o levantamento, não nos abrem a porta. Muitas casas fechadas, nós somos recebidos por um interfone. Tem medo de dar os dados, especialmente dar o número do telefone. Ficam com medo, ficam ansiosos, ficam inseguros. E depois começaram os encontros da pré-missão, e as pessoas foram abrindo seu coração, e os vizinhos foram se encontrando, e mais que se encontrando, foram se conhecendo, foram se descobrindo, e foram descobrindo que era possível, apesar desse mundo tão diferente que a gente está vivendo, que era possível as pessoas se encontrarem, e se encontrarem para rezar, se encontrarem para juntos fazer o encontro com Jesus. É para isso que Jesus se encarnou. É para que a gente faça a experiência de encontrá-lo na pessoa do outro, na pessoa do mais próximo, para que quando a gente se encontre com alguém muito diferente, a gente ainda seja capaz de reconhecer. A gente ainda não perca de vista a presença dele na pessoa de cada uma que a gente se encontra. É isso que Deus quer, essa experiência de acolhida do outro, de acolhida do novo, que Ele quer que a gente faça, não só no dia do Natal, na noite do Natal, mas
a partir da experiência da noite do Natal, a gente possa fazer a cada momento de nossas vidas. Uma coisa sempre me intrigou no Natal. Eu sempre achei o Natal a coisa mais bonita do mundo. E não só o lado religioso, mas o lado humano. Enquanto eu fui seminarista, eu sempre gostei de, na manhã do Natal, andar pela rua e ver criança andando de bicicleta, carregando caixa de brinquedo novo e indo mostrar para o amiguinho, para o coleguinho. É muito gostoso passar diante de uma casa e ver 1, 2, 3 carros com placas de outros lugares, a família se encontrando, se reunindo para celebrar o Natal. Mesmo aqueles que não têm fé, que se esqueceram de Jesus, nem esses ficam sem a presença de Deus, sem a visita de Jesus. Eles não sabem, eles não reconhecem, eles talvez não aproveitem totalmente, mas a experiência de encontro, na verdade, é sempre presença do Cristo que nasce no coração deles. Que bom, que agraciados que somos nós, porque nós temos consciência disso. Não só nós fazemos essa experiência, mas nós a fazemos de forma consciente, nós saboreamos essa presença nos nossos encontros familiares no período das festas. E por isso eu nunca entendi, ou nunca havia entendido, por que algumas pessoas, e isso não é incomum, dizem que o Natal e o tempo do Natal é um tempo triste, e sentem um fiozinho de tristeza que perpassa os dias que antecedem o Natal, o dia de Natal e os subsequentes. Nunca consegui entender. Mas quando a gente faz a experiência de entregar para Deus pessoas queridas, na hora que chega a preparação do Natal, na hora que chega o Natal, aí é possível. Então hoje eu me sinto solidário e compreendo todos aqueles que no Natal sentem essa tristeza. Só que não concordo. A palavra concordar, o verbo concordar, do latim quer dizer concordes, ter o coração junto. Eu, por decisão, não quero ter o meu coração triste nesse Natal e nenhum Natal. Não concordo. Porque a palavra de Deus nos dá a resposta. O profeta, na primeira leitura, diz assim: o povo que jazia, jazer é estar morto, estar enterrado. O povo que jazia morto nas trevas viu brilhar uma luz esplêndida. Essa luz que o profeta falou tanto tempo antes é Jesus no nosso coração. E Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a força para aqueles de nós que nesse ano, ou em anos passados, perdemos entes queridos que gostaríamos de partilhar a presença neste dia. E é Ele que nos dá forças para nos alegrarmos, para nos regozijarmos, ainda que sensivelmente aquela tristeza ela persista, mas a força da fé, a luz da presença de Jesus nos ajuda a fazermos a experiência do amor de Deus, da alegria e da paz.
sábado agora, nós tivemos a festa das crianças, das famílias assistidas pela cesta básica. E era tão interessante como é que a alegria, ela pode brotar de coisas simples, né? Um copo de guaraná, um salgadinho gostoso, de um pedaço de bolo, de um picolé e principalmente, de um presentinho antes de ir embora, de uma lembrancinha, de um pequeno brinquedo. As crianças alegres carregando um brinquedo leve, os pais também alegres carregando uma cesta não tão leve assim e voltando para casa felizes da vida. Então, com coisas simples, nós vamos cantar daqui a pouco na preparação das ofertas. Simplicidade é a melhor mensagem para esse dia, para o Natal. Então, na simplicidade de uma criança que se faz Deus, que se faz nosso irmão, na simplicidade da nossa vida, do nosso cotidiano, nós fazemos a experiência constante da alegria do Deus que se fez nosso irmão e que está presente na nossa caminhada a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.